Capítulo 15. Enquadramento. Não há nada que seja bom nem mal, mas o pensamento o faz assim. William Shakespeare. Nada possui significado em si mesmo. Informações não existem por si mesmas. Têm que ser compreendidas em contexto. Por exemplo, suponha que lhe dissesse que viu um homem cortar outro com uma faca. Deve chamar a polícia? Sim, se tivesse visto isso na rua. Não, se o tivesse visto em uma peça, em um filme ou em uma sala de cirurgia. O significado que derivamos de qualquer experiência depende da moldura que aplicamos. Pense em molduras de quadros. Elas cercam o quadro, destacando-o de seu entorno. Enquadramentos são como os recortes de cartolina que vemos em quermesses, onde você põe a cabeça em um buraco e seu amigo do outro lado vê seu rosto emoldurado por um corpo de cartolina engraçado. Alguns enquadramentos são engraçados, outros são sérios. A vida é uma quermesse onde nem sempre é óbvio que você está com a cabeça em uma moldura de papelão. Estamos sempre estabelecendo enquadramentos. É um passo essencial em direção à compreensão e ao significado. O enquadramento que você estabelece governa as perguntas que faz sobre o que acontece, como você se sente a respeito, como reage e como lida com ele. Perguntas são uma forma poderosa de estabelecer enquadramentos, porque incluem suposições sobre um evento. Por exemplo, parlamentares frequentemente iniciam suas perguntas com a frase: Não é verdade que. Pense no quão diferentemente essas duas perguntas enquadram o mesmo evento. Tendo em vista a raiva amplamente disseminada com relação a esta questão, como responde a seus críticos? Muitas pessoas estão com raiva disso. Como pode ajudá-las? O enquadramento é amplamente utilizado em vendas. Por exemplo, você comprometeria sua segurança comprando um modelo mais barato? Enquadramentos estabelecem os pontos de referência através dos quais julgamos como tomar uma decisão. Por exemplo, suponha que você tenha R$ 2.000 em sua conta bancária. Você aceitaria uma chance de 50% de perder R$ 400 ou ganhar R$ 700? Agora outra pergunta. Você preferiria manter o saldo de sua conta em R$ 2.000 ou aceitar uma chance de 50% de ter ou R$ 1.600 ou R$ 2.700? Muitas pessoas responderão não à primeira pergunta, mas sim à segunda. No entanto, as consequências são idênticas. A diferença está no enquadramento. A primeira pergunta estabelece o enquadramento de ganhos e perdas absolutas. Isso tende a fazer com que as pessoas examinem o risco. A segunda pergunta coloca os ganhos e as perdas no contexto de suas finanças gerais. Eis outros exemplos. A PNL existe desde os anos 70. Ela ainda é relevante? Quem é o culpado por esse desastre? Enquadramentos podem ser estabelecidos com apenas uma palavra. Obviamente, você vai para a América. Infelizmente, você irá para a América. Você tem um problema aqui. Nós temos um problema aqui. Principais enquadramentos da PNL. Há 7 enquadramentos importantes usados em PNL. O enquadramento da ecologia. O enquadramento ou perspectiva da ecologia examina o longo prazo. Avalia eventos em termos de um significado mais amplo. Você olha para além dos limites que normalmente estabeleceria em tempo, espaço e pessoas. Você julga como uma experiência se encaixa no sistema maior de família, amigos e interesses profissionais. Pensa nas consequências mais amplas e em se estão de acordo com seus valores. Uma das maneiras pelas quais você pode fazer isso é imaginar que está no futuro e então olhar para trás para a experiência. Isso lhe dá uma perspectiva inteiramente nova. Você também pode adotar a segunda posição com outras pessoas significativas e avaliar como reagiriam. Perguntas de enquadramento ecológico são: como será isso a longo prazo? Quem mais é afetado? O que pensariam?
O oposto ao enquadramento ecológico é o enquadramento eu. Se for bom para mim agora, então está bom. O enquadramento do resultado. Esse avalia eventos com base em se o trazem mais para perto de seus resultados. Para aplicar esse enquadramento ou perspectiva, julgue cada ação em termos de se o aproxima daquilo que você quer. Aviso: não use o enquadramento sem referência à ecologia. Se o fizer, sofrerá o efeito Rei Midas. O Rei Midas queria que tudo o que tocasse se transformasse em ouro. Ao esquecer da perspectiva da ecologia, esqueceu-se de que teria que tocar comida e pessoas. Você pode usar o enquadramento de resultados não só para ver como se comporta no dia a dia, mas também como meio de planejar o que faz. Não é apenas o enquadramento, é uma maneira deliberada de viver. Aplique o enquadramento de resultados fazendo as seguintes perguntas: o que estou tentando realizar agora? O que desejo? O que isso me proporciona que seja valioso? O oposto do enquadramento de resultados é de culpa. O que está errado e quem é o culpado? O enquadramento de backtracking. O backtracking é a habilidade de reafirmar pontos-chave utilizando as palavras de outra pessoa, frequentemente equiparando seu tom de voz e linguagem corporal também. É uma habilidade para estabelecer o acompanhamento de outra pessoa. As pessoas escolhem uma palavra em vez de outra por um motivo. Escolhem as palavras que mais exatamente traduzem seus pensamentos. Uma palavra pode ter um significado ligeiramente diferente para ela do que tem para você, e isso pode se mostrar extremamente significativo. É importante fazer o backtracking das palavras-chave que mostram os valores da outra pessoa. Tais palavras geralmente são destacadas por tom de voz ou por gestos enfáticos. Perguntas de backtracking são simples. Posso me certificar de que compreendi? Posso resumir as coisas até agora? Então você está dizendo. O oposto ao quadro do backtracking é o quadro da paráfrase. Eu defino o que você disse e o que quis dizer. O enquadramento do contraste. Este avalia por diferenciação. Não qualquer diferenciação, mas a diferença que faz a diferença. A PNL começou a partir de um quadro de contraste. Richard Bandler e John Grinder começaram modelando comunicadores excelentes, sabendo que estavam fazendo algo diferente, algo fora do comum. Essas diferenças se tornaram a base dos primeiros modelos explícitos da PNL. Poderiam ter abordado o problema de outra forma, examinando uma série de comunicadores excepcionais e descobrindo quais os padrões que tinham em comum. Muitos padrões da PNL utilizam um quadro de contraste como forma de análise de contraste. Examinam uma situação sem recursos e a contrastam com uma situação similar que tinha recursos. As diferenças significativas podem ser usadas como recursos e trazidas para a situação sem recursos. O enquadramento de contraste é fácil de usar, porque naturalmente notamos a diferença. Perguntas para o enquadramento do contraste: como isso é diferente? O que é que faz com que isso se destaque? Quais são as variações importantes entre essas coisas? O oposto ao enquadramento do contraste é o da mesmice. Na verdade, é tudo a mesma coisa, não importa. O enquadramento como se. Esse enquadramento avalia fingindo que algo é verdade para explorar possibilidades. Usa, façamos de conta, para explorar o que poderia ser, um tanto como planejamento através de cenários. Ele tem muitas utilidades. É melhor usado para a solução criativa de problemas. Você finge que algo aconteceu para explorar possíveis consequências e antecipar informações importantes. Por exemplo, uma pessoa-chave pode faltar a uma reunião. Em vez de perder completamente aquilo com que ela poderia ter contribuído, você pode perguntar: o que vocês acham que ela teria dito se estivesse aqui? Para fazer isso, você convida a segunda posição com a pessoa ausente. Como se pode ser usado para acessar sua intuição. Você pode não saber a resposta, mas às vezes seus palpites serão surpreendentemente precisos, desde que você os enquadre como palpites.
O como se é um pouco parecido com um jogo em realidade virtual. Você sabe que não é real, mas ainda assim pode aprender muito e testar seus reflexos enquanto joga. Perguntas para o como se. Como seria se? Você pode adivinhar o que aconteceria? Podemos supor que o oposto do enquadramento como se é o do indefeso. Se não sei, então não há nada que possa fazer a respeito. O enquadramento sistêmico. Esse enquadramento avalia através de relacionamento. Você não focaliza o evento único, mas como ele se relaciona a outros eventos. Um sistema é um grupo de elementos conectados e que influenciam uns aos outros com uma finalidade. Assim, quando você aplica esse enquadramento, está procurando conexões e relacionamentos. O pensamento sistêmico olha para como os fatores se combinam e afetam uns aos outros para explicar o que está acontecendo. Sistemas são estáveis e resistem à mudança. Portanto, quando você aplica o enquadramento sistêmico, pergunta o que impede a mudança e se concentra em remover obstáculos, em vez de agir diretamente para alcançar a mudança que você quer. Perguntas para o enquadramento sistêmico: como isso se encaixa com o que sei? Como isso se conecta ao sistema maior? Qual o relacionamento entre esses eventos? O que impede a mudança? Como o que estou fazendo mantém as coisas como são? O oposto do enquadramento sistêmico é o do rol de lavanderia. Faça uma lista de todos os fatores relevantes possíveis e então o entenderemos. O enquadramento da negociação. Esse enquadramento avalia por acordo. Supõe que você está engajado em uma negociação e que todos prefeririam chegar a um acordo. Também supõe que isso é possível e que os recursos estão disponíveis. A maneira para obter o que você quer é segmentar para cima para encontrar áreas de concordância e atingir seu resultado, dando a outra pessoa aquilo que ela quer ao mesmo tempo. A pergunta-chave é: em que podemos concordar? O oposto ao enquadramento da negociação é o da guerra. Eu quero alguma coisa e vou conseguir mesmo que isso nos mate. Os 5 enquadramentos solucionadores de problemas. A maneira pela qual você olha um problema, ou seja, o enquadramento que você atribui a ele, pode torná-lo mais fácil ou mais difícil de resolver. Eis os 5 principais enquadramentos solucionadores de problemas na PNL. Resultados em vez de culpa. Para fazer qualquer mudança, você precisa saber onde está agora, seu estado presente ou atual, onde quer estar, seu estado desejado, os recursos de que necessita para ir de um para o outro, seu plano de ação para estreitar a lacuna entre o estado presente e o estado desejado. Perguntas do enquadramento do resultado são: onde estou agora? O que quero? Como posso sair de onde estou e chegar onde quero? O oposto é o enquadramento da culpa. Resultados olham para o futuro, a culpa para o passado. Perguntas do enquadramento da culpa: o que está errado? Quem é o culpado? Quem vai consertá-lo? Como, em vez de por quê. Para compreender inteiramente um problema, você precisa ver como está sendo mantido no presente. Por que simplesmente não se dissolveu? Perguntas como são geralmente mais úteis que perguntas por quê para a solução de problemas, pois descobrem a estrutura do problema. Perguntas por quê podem obter apenas razões ou justificativas sem nada mudar. Tudo é explicável e justificável sob visão retroativa. Perguntas por quê são úteis para eliciar valores, não para soluções. Perguntas para a obtenção da estrutura do problema são: como esse problema tem sido mantido? Como a maneira pela qual a situação foi estabelecida tem contribuído para esse problema? Como posso solucionar esse problema? Perguntas por que seriam: por que isso é um problema? Por que não posso resolvê-lo? Possibilidades em vez de necessidades. Estabeleça seu resultado com base naquilo que pode fazer em uma situação, em vez de com base naquilo que não pode fazer ou tem que fazer. Perguntas para descobrir possibilidades são: o que é possível?
O que teria que acontecer para que isso fosse possível? Como poderia fazer com que isso seja possível? Perguntas de necessidade seriam: o que tenho que fazer? O que não é possível aqui? Feedback em vez de fracasso. Suas ações diminuem a diferença entre seu estado presente e seu resultado. Você precisa monitorar continuamente onde tem que se certificar de estar nos trilhos para seu resultado. Isso oferece feedback. A qualidade de seu feedback depende daquilo que você mede, de como você mede, do quão precisa e acuradamente você mede. Todos os resultados são úteis. Feedback que lhe avisa que está fora do rumo é tão útil para a navegação quanto o feedback que lhe avisa que está no caminho certo. Quando você está focalizado naquilo que deseja, todos os resultados são úteis para direcionar seu esforço. Os assim chamados fracassos são apenas resultados de curto prazo que você não desejava. Perguntas sobre feedback são: quais os meus resultados até aqui? O que aprendi deles? O que farei de forma diferente como resultado desse feedback? Que feedback me dirá que tive sucesso? Perguntas sobre fracasso seriam: por que fracassei? O quão gravemente fracassei? Curiosidade em vez de suposições. A curiosidade permite que você permaneça aberto à escolha e à possibilidade. Quanto mais você supõe a respeito de um problema de início, mais você limita a gama de opções. Lembre-se do ditado sobre suposições. Se você sempre fizer o que sempre fez, sempre obterá o que sempre obteve. Perguntas para revelar suposições são: o que está supondo com relação ao problema? O que está supondo com relação às pessoas envolvidas? O que precisa ser verdade para que isso seja um problema? Quando você supõe, você não faz perguntas, porque você pensa que já sabe as respostas. Comportamento, valores e intenção. Despreze o pecado, mas ame o pecador. Santo Agostinho. A PNL pressupõe que todo comportamento tem um propósito. Estamos todos no processo de alcançarmos alguma coisa. Podemos não estar conscientes de exatamente o que, mas nossas ações são propositadas. Isso permite que você separe o comportamento da intenção por trás dele. Quando você vê algo de que não gosta, quer em você mesmo, quer em outros, pense no que esse comportamento está tentando alcançar. Quando você faz isso, tem uma liberdade tremenda. Você não mais está amarrado àquele comportamento. Pode olhar e notar que outro comportamento alcançaria a mesma intenção com menos consequências problemáticas. As perguntas-chave para revelar a intenção de um comportamento são: o que você quer? Resultado. Quem é o culpado? Culpa. Como isso é um problema? Como? Por que isso é um problema? Por quê? O que é possível aqui? Possibilidade. O que tenho que fazer? Necessidade. O que aprendi com meus resultados? Feedback. Por que fracassei? Fracasso. O que estou supondo aqui? Curiosidade. A coisa é assim. Suposições. Enquadramentos. O que esse comportamento faz por você? O que está tentando alcançar quando faz isso? Essas perguntas segmentam para cima do comportamento para a intenção. O comportamento tem uma intenção que é ligada a um valor, o que é importante. Estamos sempre tentando alcançar o que percebemos ser importante. Você também pode atravessar diferentes níveis de intenção para o mesmo comportamento, repetindo a pergunta até que chegue a um valor essencial. Por exemplo, uma pessoa deseja parar de fumar. Fumar é o comportamento. O que fumar faz por você? Impede que eu tenha vontade de fumar. Intenção, conforto. O que isso faz por você? Faz-me sentir mais relaxado. Intenção, relaxar. O que isso faz por você? Sinto-me mais centrado e capaz de pensar com clareza. Intenção, pensar com clareza. O que isso faz por você? Faz com que me sinta mais criativo. Intenção, ser criativo. Assim, em última análise, fumar está ligado à criatividade.
Qualquer resultado para parar de fumar deve levar isso em conta e encontrar um meio de manter e ou intensificar a criatividade sem cigarros. Fumar é apenas um dos meios para ser criativo e, na verdade, não é lá um meio muito bom. Quando você explora qualquer comportamento, verifica que há uma intenção positiva por trás dele. Respeite a intenção positiva, não o comportamento. Comportamento. O que isso faz por você? Intenção. Ressignificação ou reenquadramento. A experiência pura não tem qualquer significado, apenas é. Atribuímos significado a ela de acordo com nossas crenças, valores, preocupações, gostos e desgostos. O significado de uma experiência depende do contexto. A ressignificação é mudar a maneira pela qual você percebe um evento e assim mudar o significado. Quando o significado muda, respostas e comportamento também mudarão. A ressignificação com linguagem permite que você veja as palavras de uma forma diferente e isso muda o significado. O reenquadramento ou ressignificação é a base para piadas, mitos, lendas, contos de fadas e a maioria das formas criativas de pensamento. Existem dois tipos principais de ressignificação. 1. Ressignificação de contexto. 2. Ressignificação de conteúdo. Ressignificação de contexto. A ressignificação de contexto trabalha com base em generalizações comparativas. Quando você ouve uma queixa na forma de estou demais ou aquela pessoa está demais, você pode usar a ressignificação de contexto. A pessoa está se queixando porque colocou aquele comportamento em um contexto no qual está em desvantagem. Deletou o contexto da sentença. Mude o contexto e irá alterar o significado. Ressignifique o contexto perguntando: em que contexto esse comportamento teria valor? Coloque o comportamento naquele contexto e o que era uma desvantagem se torna um recurso. Às vezes isso é tão simples quanto renomeá-lo, por exemplo. Sou obsessivo demais com pequenos detalhes. Você é um verdadeiro perfeccionista, não? Sou teimoso demais. Aposto que isso é útil quando precisa defender seu ponto de vista naquelas reuniões de negócios difíceis. Sou mandão demais. Você deve ser bom em conduzir reuniões. Não sou suficientemente implacável. Será um pai melhor por causa disso. Convicto, teimoso e totalmente intransigente. Poderiam todos ser usados para o mesmo comportamento, dependendo do contexto e de quem está julgando. Ressignificação de conteúdo. Isso é utilizado quando uma pessoa não gosta da maneira pela qual reage a um evento ou classe de eventos. Ela vê sua reação como um erro ou uma desvantagem. Para ressignificar, pense: o que isso poderia significar? O que gostaria que isso significasse? Em que enquadramento isso poderia ser positivo ou ser um recurso? Então, ressignifique com base em como responde a essas perguntas. Por exemplo, me sinto mal quando ninguém me telefona. Você realmente gosta de estar com as pessoas e elas provavelmente gostam de estar com você. Ou isso lhe dá uma boa oportunidade para fazer novos amigos. Aborreço-me quando as pessoas me ignoram. Você tem autoestima demais para aguentar esse tipo de tratamento passivamente. O padrão de ressignificação de conteúdo pode ser usado para mudar sua percepção de qualquer coisa que possa ser julgada como negativa. Por exemplo, seu namorado é grosso, não tem educação. Isso significa que ele poderia cuidar bem de mim se houvesse qualquer barulho. Tive que comprar um carro menor. Legal, economizará uma fortuna em gasolina. Minha televisão quebrou ontem à noite. Aposto que isso lhe deu uma boa oportunidade para começar a ler alguns daqueles livros que sempre reclama não ter tempo para ler. Ambos os tipos de ressignificação oferecem flexibilidade de pensamento que permite que você veja eventos sob um prisma diferente. Isso lhe dá grande liberdade, portanto, certifique-se de que sua ressignificação seja respeitosa. Faça com que seja apropriada e assegure-se de ter rapport. Uma ressignificação não funcionará se a pessoa perceber que está apenas falando da boca para fora, ou
que não se importa de verdade com o que aconteceu. Se alguém lhe dissesse, acabam de retomar minha casa, e você respondesse, deixe para lá, você poderá pesquisar o sem-teto em primeira mão. É pouco provável que abra a mente dessa pessoa e muito provável que tenha seu rosto reenquadrado pelo punho dela. Ei, mas pense nas oportunidades que isso lhe dará para pesquisar cirurgia plástica e praticar yoga para controlar a dor. A ressignificação compulsiva e inadequada é o padrão Poliana. Evite-o. A essência de uma boa ressignificação é que funcione para a pessoa. Você verá uma mudança fisiológica em direção a um estado com mais recursos à medida que ela avalia a experiência de uma nova maneira. A pré-ressignificação é um padrão bastante útil para professores e treinadores. Você estabelece uma perspectiva para o dia ou para o curso e lida com possíveis objeções antecipadamente. Por exemplo, passando pelos 4 estágios de aprendizagem com um grupo: incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente. Ver capítulo 3. Você pode pré-ressignificar dificuldades e frustração como evidência de aprendizagem, porque essas são características das 2 fases do meio e é ali que você está aprendendo mais. Ressignificação inversa é o padrão do pessimista. É tão fácil tomar um bom evento e atribuir um significado negro a ele, quanto é tomar um mau evento e dar a ele um significado de mais recursos. Por exemplo, tivemos férias maravilhosas esse ano. Suponho que isso deva tornar ainda mais difícil voltar ao trabalho e aguentar o tempo horrível, né? Veja nosso lindo tapete novo. Ah, sim, aposto que faz aparecer toda a sujeira, não? Os que fazem a ressignificação inversa geralmente não são muito populares, mas quem quer popularidade é provavelmente tudo superficial mesmo. As pessoas só querem sua amizade quando querem alguma coisa. Ressignificação de crenças. A ressignificação também pode ser usada para desafiar crenças limitadoras. Crenças limitadoras são geralmente equivalentes complexos com a forma. Comportamento versus significa Y. A ressignificação desafia esses equivalentes complexos e causa efeito, colocando-os em um enquadramento diferente e dando a eles um significado diferente. Estrutura de ressignificação. Quadro 1. Isso não. Crença 1. Ressignificação, mas isso, crença 2. Quadro 2. Por exemplo, aprender ressignificação é difícil. Quadro 1. Essa crença pode torná-lo difícil de qualquer jeito. Quadro 2. Eis algumas maneiras de gerar ressignificações para crenças. São frequentemente chamadas de padrões de prestidigitação linguística ou verbal. Aprender ressignificação é difícil. 1. Redefina as palavras. Você não precisa aprender, apenas se familiarizar com ela. Aprender a ressignificar não é difícil, só exige um pouco mais de esforço. 2. Mude o quadro de tempo. Avalie a afirmação em uma escala de tempo diferente, mais longa ou mais curta. Quanto mais rápido fizer, mais fácil lhe parecerá. 3. Explore as consequências do comportamento. A não ser que tente, jamais saberá o quão é difícil ou não. 4. Mude o tamanho do segmento. Segmente para cima. A aprendizagem é difícil de modo geral? Segmente para baixo. O quão difícil é aprender um só padrão? 5. Encontre um exemplo contrário. Já houve uma época em que você achou fácil aprender padrões de linguagem? 6. Peça evidência. Como sabe disso? 7. Reavalie a declaração a partir de outro modelo de mundo. Muitos educadores acreditam que a aprendizagem é tão natural que não podemos não aprender uma coisa se formos expostos a ela bastante tempo. 8. Ofereça uma metáfora ou uma analogia para dar recursos à pessoa. Isso me lembra de minha experiência de aprender a tocar violão. 9. Apele para a intenção positiva por trás da crença. Posso ver que você quer aprender isso completamente. 10.
Mude o contexto para que o relacionamento não se aplique da mesma forma. O quão difícil é para você aprender alguma coisa depende de quem lhe está ensinando. Ressignificação em 6 passos. A ressignificação em 6 passos é um padrão que aborda qualquer comportamento que pareça estar fora do controle consciente. Você quer parar ou mudar alguma coisa, mas não parece ser capaz de fazê-lo. Você também pode usar o padrão quando estiver impedido de fazer algo que deseja. Ambos são sinais de que o comportamento é sustentado em um nível inconsciente e não pode ser mudado apenas em um nível consciente. Caso contrário, você simplesmente faria o que deseja sem pensar a respeito. Quando você não pode mudar um comportamento em um nível consciente, isso é uma indicação de que há um ganho secundário. O comportamento está lhe proporcionando alguma coisa que é importante e da qual você não quer abrir mão. No entanto, a intenção positiva e o ganho secundário são inconscientes. Hábitos indesejados, incongruência sequencial, sintomas físicos, bloqueios psicológicos e ganho secundário podem ser ressignificados com um padrão de ressignificação em 6 passos, encontrando-se a intenção positiva. Você então encontra outra maneira de satisfazer a intenção que sinta ter, mais congruente e mais ecológica e que esteja de acordo com o seu senso de si mesmo. A ressignificação em 6 passos leva à mudança de segunda ordem. Passa para um nível lógico mais elevado e conecta o comportamento à intenção em vez de procurar mudar o comportamento no mesmo nível. A beleza da ressignificação em 6 passos é que ela pode ser realizada em um nível totalmente inconsciente. A mente consciente não precisa ter qualquer das respostas, mas o padrão ainda pode funcionar. A ressignificação em 6 passos utiliza a metáfora das partes. Há uma parte de você que está impedindo a mudança desejada. Essa parte precisa ser respeitada e ressignificada. Você pode realizar esse padrão sozinho, mas é mais fácil quando alguém o ajuda. Os 6 passos. 1. Identifique o problema. O problema, por exemplo, fumar, roer as unhas, ansiedade, dor e desconforto sem qualquer causa física aparente, será tipicamente na forma de: quero fazer isso, mas algo me impede, ou não quero fazer isso, mas parece que o faço de qualquer jeito. 2. Estabeleça comunicação com a parte que é responsável pelo comportamento. Entre em sua mente e peça àquela parte que se comunique com você usando um sinal do qual terá conhecimento consciente. Diga algo como: a parte responsável por esse comportamento pode me dar um sinal agora? Ouça, observe e sinta por um sinal. Pode ser visual, auditivo ou sinestésico. A resposta pode não ser aquilo que pensa que deveria ser. Quando obtiver um sinal, agradeça a parte e pergunte se esse pode ser um sinal para sim. Você deveria obter o sinal novamente, se não, continue a perguntar até que obtenha um sinal confiável que possa calibrar de forma consciente. Se não puder obter um sinal, continue assim mesmo. Pressuponha um sinal, mas um que não seja sensível o suficiente para calibrar. 3. Estabeleça a intenção positiva da parte e separe-a do comportamento indesejado. Pergunte à parte se está disposta a revelar sua intenção positiva. Se obtiver um sinal sim, deixe que essa intenção positiva se torne clara para você. Pode ser uma surpresa. O que a parte está tentando alcançar que tenha valor? Se obtiver uma intenção positiva negativa, por exemplo, não quero que sinta medo. Segmente para cima até que seja expressa de forma positiva. Por exemplo, quero que se sinta seguro. Separe a intenção positiva do comportamento. Você pode testar o comportamento, mas a intenção vale a pena. Agradeça a parte por deixá-lo conhecer a sua intenção positiva. Se não obtiver um sinal e não tiver certeza de uma intenção positiva, presuma uma e passe para o passo seguinte. Tem que haver uma. Sua mente inconsciente não é burra e aleatória, e nenhum comportamento pode existir sem um benefício positivo. 4. Peça à sua parte criativa que gere novos meios de satisfazer a intenção positiva. Todos temos uma parte criativa e cheia de recursos. Essa parte é principalmente inconsciente, porque é difícil ser criativo sob comando. Isso é como tentar ser espontâneo por ordem. Interiorize-se e peça à sua parte criativa que apresente pelo menos 3 escolhas que satisfaçam a intenção positiva de uma forma diferente.
Peça para que sejam pelo menos tão boas quanto o comportamento original, se não melhores. Caso contrário, você se arrisca a saltar da frigideira para o fogo. Peça à parte criativa que lhe avise quando tiver feito isso e agradeça. A parte criativa pode não avisá-lo dessas escolhas de forma consciente e você não precisa conhecê-las para que o processo funcione. 5. Obtenha a concordância da parte original de que ela usará uma ou mais dessas escolhas em vez do comportamento original. Essa é uma forma de fazer ponte ao futuro. Pergunte a ela diretamente se está disposta a usar as novas escolhas. Você deve obter um sinal de sim da parte original. Se não o fizer, poderá voltar ao passo 4 e gerar mais escolhas ou supor que a parte está disposta a aceitar as novas escolhas. 6. Verifique a ecologia. Se tiver consciência dessas novas escolhas, imagine realizando-as no futuro. Veja-se fazendo as novas escolhas como se estivesse vendo um filme. Parece correto? Quer saiba das escolhas ou não, pergunte-se: alguma outra parte de mim se opõe a essas novas escolhas? Seja sensível para quaisquer novos sinais que possam indicar que essas escolhas não sejam ecológicas. Se obtiver um sinal, volte ao passo 4 e peça à parte criativa que ofereça algumas novas escolhas que satisfaçam a parte que se opõe e, ainda assim, respeitem a intenção positiva original. Verifique essas novas escolhas para ver se há objeções. A ressignificação em 6 passos lida com o ganho secundário. Ela proporciona um relacionamento mais produtivo com seu inconsciente e é realizada em transe leve, à medida que você se interioriza e explora diferentes partes de sua personalidade. Plano de ação: 1. Considere um importante relacionamento em sua vida no momento. Em qual enquadramento o está colocando? Como mudaria se você aplicasse qualquer desses enquadramentos? Enquadramento do resultado. Pense no relacionamento em termos de como realiza seus resultados. Enquadramento da negociação. Pense no relacionamento como sendo uma negociação na qual outra pessoa está tentando obter o que ela quer e você está tentando obter aquilo que você quer. Enquadramento do jogo. Pense nele como um jogo. Quais são as regras? Que tipo de jogo é? Xadrez? Risco? Banco imobiliário? Pôquer? 2. Assista ao filme Team Cup em vídeo, mesmo que o tenha visto antes. Qual quadro a personagem representada por Kevin Costner está aplicando à sua vida? Que quadro diferente o personagem desempenhado por René Russo aplica à sua vida e como isso a transforma? Com qual enquadramento ambos concordam no final? 3. Pense em uma ocasião no passado recente em que alguém lhe fez uma pergunta que não pôde responder satisfatoriamente. Qual pré-enquadramento você poderia ter feito que significasse que a pessoa não lhe fizesse a pergunta? Se você ensina e verifica que seus alunos lhe fazem perguntas que não consegue responder, aplique a mesma ideia. Que pré-enquadramento você poderia estabelecer para que não façam essas perguntas? 4. Ouça um debate político na televisão. Independentemente de com quem você concorda, pense nisso como duas facções engajadas em um enquadramento da guerra. Que quadros os oponentes estão tentando impor? 5. Pense em 3 coisas que você gostaria de parar de fazer. Qual poderia ser a intenção positiva? O que cada uma está tentando obter para você que seja de valor? De que outra forma você poderia realizar essa intenção positiva?